boa noite, como vai? Tudo bem? Passaram bem essa semana? Meu nome é Rosane, você já me conhece, eu sou professora da disciplina de Acumulação Capitalista e Desigualdade Social. Estamos hoje aqui com muito prazer para a gente começar aí mais uma rodada de discussão, mais uma aula, para a gente conversar um pouquinho mais a respeito dessa disciplina que é tão importante para o serviço social, né? Eu gosto de retomar alguns conceitos que nós vimos na aula passada, e na aula passada nós falamos sobre a questão social. O seu surgimento, né, começou a surgir em 1830, em várias publicações, em publicações científicas, e a questão social, a expressão questão social, ela foi usada assim por diversas correntes, tanto da direita quanto da esquerda, que determinavam o que significava e tentavam determinar o que significava a questão social. A questão social, ela teve um viés conservador, laico e teve um viés confessional. Mas antes disso, a gente tem que saber que a questão social é uma pobreza, é um fenômeno da pauperização que foi aí, né, instituído, um fenômeno designado, a pauperização originada aí pela primeira onda da Revolução Industrial. Então é bom que a gente saiba, que a gente conheça que essa pobreza nova é uma consequência de todo o processo de industrialização, que ao mesmo tempo que crescia a riqueza, crescia as formas de se produzir coisas e mercadorias, mas na mesma velocidade que se crescia essas mercadorias, essas coisas, essa produção social crescia, a pobreza também crescia, na mesma velocidade. A gente tinha a pobreza antiga, aquele fenômeno do pauperismo, que era uma pobreza gerada pela escassez das coisas, escassez do alimento, mas essa pobreza ocasionada pela Revolução Industrial foi uma pobreza muito mais latente e muito mais importante. Como eu falei para vocês, a gente tem os vieses aí da expressão questão social. Tem o viés laico, que foi proposto aí pelo positivismo, né? Que dá aí uma característica mais científica para a questão social, dizendo que o Estado tem que intervir, sim, em algumas situações, mas que, ao mesmo tempo, o homem tem que estar ajustado ao meio, o homem tem que se acostumar com essa situação. Nós vimos também pelo viés confessional, que é por meio da Igreja Católica principalmente, que aponta que a questão social, ele não reconhece a questão social, mas reconhece sim que o capitalismo é um capitalismo predatório, é um capitalismo explorador e que existe uma forma de se combater essa questão social, que no caso é por meio de uma humanização do capitalismo. O capitalismo é bom, o capitalismo, né, mas do jeito que está, não está. Não dá. Vamos aí ter um princípio de solidariedade, de cooperação entre as classes para que haja dignidade humana, que é o princípio do neotomismo, né? E é aí que surge o serviço social. O serviço social surge nesse momento em que a Igreja Católica tenta dar respostas à questão social por meio da ação da caridade, né? E nós temos aí na perspectiva de Marx, né, nas ideias dos autores que são influenciados por Marx, os marxianos, e temos aquela perspectiva que Marx fala assim: nós só vamos acabar com a questão social no momento em que nós tivermos uma outra ordem social. Não dá. O capitalismo, a questão social, ela é fruto do capitalismo. Então, nós precisamos ter na nossa sociedade um outro sistema que não seja exploratório, que não seja excludente, que não seja antagônico, que não seja contraditório. E que se nós só vamos superar a questão social por meio de uma revolução. Enquanto no viés laico e no viés confessional se fala de um reformismo, vamos reformar aí, né, algumas questões morais e moralizadoras,
Marx vem falando que nós só vamos conseguir dar conta da questão social através do rompimento com o capitalismo, através de uma revolução. E que até hoje nós não conseguimos dar as respostas necessárias à questão social porque nós não rompemos com o capitalismo. Estamos nessa sociedade, a sociedade ela é mais capitalista do que qualquer outra coisa. Não é verdade? E o José Paulo Neto fala para a gente que tanto o viés laico quanto o viés confessional, eles não dão as respostas necessárias. Então, faz um rodeio, né? Faz um floreio de toda essa situação. Fala que faz uma tergiversação, né? Dessa conservadora mesmo, dessa expressão da questão social. E nós temos a expressão da questão social no Brasil das mais diferentes formas. Hoje, na aula atividade, a gente teve a oportunidade de nos depararmos com algumas citações e com algumas experiências dos polos daqui do nosso Brasil. Então, teve o pessoal que falou que mora num município pequeno, que tem problemas de todas as ordens, tem problema na saúde, tem problema na habitação, falta remédio, até para fazer um simples curativo dentro do posto de saúde. Então, nós temos problemas sociais que são gerados, né, questão social que são gerados aí dentro do seio da nossa sociedade muito gritantes, muito importantes. E hoje nós vamos falar de um problema especificamente que é o fenômeno da pobreza. Então, o tema da nossa aula de hoje é o fenômeno da pobreza. O porquê que acontece a pobreza no Brasil? De que forma ela se manifesta no Brasil? Quais são os conceitos que a gente tem da pobreza? O Brasil é considerado um país pobre? Quais os limites e as possibilidades para o Brasil? E temos aí no decorrer da nossa aula também, nós vamos apontar alguns indicadores sociais, alguns índices de desigualdade também. Então vamos para os objetivos da nossa aula de hoje. Então nós vamos aí conhecer esse conceito de pobreza, e você sabe que pobreza é um aspecto da questão social importante que nós, assistentes sociais, nós trabalhamos diretamente com essa população mais pobre, com essa população mais vulnerável. E a pobreza, ela tem desdobramentos importantíssimos. Não é só a pobreza, não é só a questão da fome que ela gera. A pobreza é muito maior do que isso. Nós vamos falar de alguns indicadores importantes que medem a pobreza no Brasil, né? Nós vamos falar do índice do IDH, do índice de Gini, e vamos compreender aí, a questão da desigualdade enquanto manifestação da questão social. Então, nós falamos que a questão social é um conjunto de desigualdades sociais do Brasil, ela agrega, né, o conjunto dessas desigualdades sociais. Então, a gente vai refletir um pouco sobre essas desigualdades, né? Então, nós já falamos aí, já relembramos a aula anterior da questão social. Enquanto vocês estão se organizando, eu quero que vocês apontem para mim o que é pobreza. Mas eu não quero nada de livro, de internet, de nada. Eu quero conhecimento de vocês. Aquilo que vocês compreendem como pobreza, tá? Peça para as tutoras de sala mandar para nós, que nós temos aqui as nossas tutoras, a Márcia, a Marilene, elas podem ajudar a gente aqui, tá bom? E já já a gente volta. Vou dar uns minutinhos e a gente volta já já.
Estamos de volta, o pessoal da Bahia, o pessoal da Zete Matos, que ajudaram, falaram, deram uma resposta legal hoje para a gente, o pessoal de Itapetinga, na aula atividade. Eles colocam assim, ó, como bem coloca o texto, não há como se definir a pobreza no termo exato da palavra. Porém, entende-se que seja a escassez de vários elementos básicos, que provém o bem-estar do indivíduo. Então, eles apontam quais são esses elementos. Alimentação, saúde, trabalho, habitação, lazer e sanidade física, psicológica e social necessárias à vida. Joia, gente, parabéns, muito bom mesmo. Tá vendo como eles pegaram, assim, vários aspectos da vida do homem em sociedade? O homem precisa, né, dessas coisas para poder sobreviver, para poder estar nessa sociedade. O pessoal do Pará, da FAMAC, o pessoal da Marlene, fala assim, a pobreza é caracterizada pela deficiência daquilo que é básico para a sobrevivência humana, que é a alimentação. Sabemos que ser pobre significa falta de acesso a tudo que o ser humano precisa. É a escassez do básico. Ótimo, muito bom também, muito legal. Parabéns, pessoal. O pessoal de Minas, da Elcione, fala assim, a pobreza pode ser entendida em vários sentidos, principalmente a carência real, tipicamente envolvendo as necessidades da vida cotidiana, como alimentação, vestuário, alojamento e cuidados da saúde. A pobreza pode ser entendida como a carência de bens e serviços essenciais, a falta de recursos econômicos, a carência de rendimentos ou riqueza. E a gente pode ter que colocar mais um aí, que é a pobreza de caráter também, que está tão comum aí na nossa sociedade atual, né? Principalmente entre os políticos, né? O pessoal da Zuleika, de Minas, de Santa Luzia, fala assim, né? A aluna Lucimara, obrigada, a Lucimara coloca assim, coloca que é a falta de recursos financeiros, falta do mínimo de recurso necessário para uma vida digna, né? Uma vida com dignidade. Então, vocês viram que a gente compreende a pobreza, assim, de vários aspectos, mas uma é comum, que é a carência, a falta de alguma coisa, a falta de recursos. Então, nós temos alguns conceitos importantes que a gente vai tratar agora, vamos lá? Então, aqui, ó, ser pobre, olha, está ligado aos aspectos absolutos e aspectos relativos, né? Então, um aspecto absoluto é não ter renda, né, para comprar o que se deseja. Então, eu sou pobre, porque eu também não tenho renda para comprar tudo que eu quero, mas aquilo que eu desejo, ter fome, né, estar saudável, condições de moradia, uma vulnerabilidade muito grande econômica, né, sentir-se isolado socialmente, é um aspecto relativo, ela não é mensurado, né? Excluído, né? E ter outras privações. Então, a gente está ligado a esses aspectos, tanto absolutos como aspectos relativos, aspectos que eu posso medir, como eu posso não, né? E serem mensuráveis também, né? Só que alguns autores aí que a gente procurou, né, e fala assim, olha, o Mateus, citado por Schwartzman, fala assim, que a pobreza tinha como causa principal, aí alguns autores falavam, que a grande velocidade com a população crescia em detrimento à pouca produção de alimentos. Então, na medida, né, o Mateus falava que na medida que a população crescia, o alimento não acompanhava. Então, se colocava a pobreza como um aspecto alimentar. Quem não tem condições de se alimentar dignamente, de prover os mínimos ali, então poderia ser considerado pobre. Mas, na verdade, não tem como a gente caracterizar a pobreza de uma forma absoluta, de uma forma real. Vamos lá no quadro e a gente vê, né,
que não tem um conceito definido, uma forma universal e única, né? Mas é certo que a gente pode dizer que a pobreza aí, ó, refere-se a situações de carência em que os indivíduos não conseguem manter aí, ó, um padrão mínimo de vida condizente com as referências socialmente estabelecidas em um dado momento histórico, né? O que essas referências socialmente estabelecidas num dado momento histórico? Como eu falei para vocês, aquele trabalhador do século XVIII, século XIX, é diferente do trabalhador de hoje, do século XXI. A pobreza lá do século XVIII e século XIX é diferente da pobreza de hoje. Como eu falei para vocês, pobre sempre existiu, a pobreza sempre existiu. Mas essas referências sociais, elas são diferentes. Eu posso ser considerado pobre, hoje em dia, uma pessoa que não tem um telefone celular, por exemplo, porque é uma coisa que está socialmente incorporada na nossa sociedade atual. A pessoa deixa de comprar qualquer outra coisa para comprar um telefone celular de último tipo. Né? Então, a pessoa significa até um status, ou um tênis de marca, ou um boné de marca, né? Então, existem parâmetros, referências sociais de hoje em dia, que elas determinam aí, ó, nesse dado momento histórico, se a pessoa é pobre ou não é pobre, certo? Então, nós temos outros conceitos importantes que a gente trabalha, e são conceitos assim, olha, que a gente tem que ficar assim, são conceitos importantes mesmo, que nós temos que conhecer por conta da profissão. De acordo com Januzzi, Paulo Januzzi, ele é um grande estudioso que fala muito desses indicadores. Então, tem, por exemplo, a indigência e pobreza, que retratam aí situações de carências de rendimento suficiente para a compra, respectivamente, de uma cesta básica de alimentos e cesta básica de produtos e serviços aí, ó, imprescindíveis à reprodução humana. Então, essas estimativas de indigência, de pobreza, são estimativas a partir de metodologias desenvolvidas aí, ó, pela comissão do IBGE, do IPEA, IBGE, IPEA, o quadro tá bem complicado hoje, tá, gente? IPEA, IBGE, IPEA e CEPAL, que define aí uma cesta básica de alimentos que satisfaçam os requisitos nutricionais em cada região brasileira. Então, a cesta básica do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, elas são diferentes, né? Então, essa indigência e pobreza é a falta de meios necessários aí para satisfazer essas necessidades básicas de alimentação, de roupa, né? As características de pessoas indigentes são pessoas que faltam esses rendimentos próprios, que têm carência desses rendimentos próprios, ok? Outro conceito importante são de famílias indigentes. Então, essas famílias indigentes, elas não dispõem desses rendimentos suficiente aí, ó, sequer para alimentar de forma satisfatória minimamente para ela e para os seus membros, né? Então, essa renda per capita, renda por pessoa, né, é inferior ao valor necessário para atender tão somente as necessidades de alimentação. Segundo aí o Banco Mundial, né, em 2015 no Brasil, as pessoas vivendo em situação de pobreza extrema caiu 64%.
Isso aí em 2015, né? Entre 2001 e 2013, né, passou aí de 13,6 para 4,6 da população em 2016, né? Isso quer dizer que a pobreza no Brasil até 2015 ela estava estagnada e ela estava diminuindo. Agora existem dados aí, ó, que a gente sabe que o Brasil está ampliando, a pobreza e a extrema pobreza está voltando, né, está aumentando no Brasil novamente. E eu quero que vocês assistam esse filme agora, Caminhos da Reportagem, A Pobreza no Brasil, que é um documentário feito pela TV Brasil, eu acho que é. Não sei se é pela TV Brasil ou TV Escola, mas eu acho que é a TV Brasil. Então, quero que vocês observem com bastante atenção e como nós estamos falando aí para várias regiões do Brasil, né? Quero que você identifique esse fenômeno da pobreza e das condições de vida dessas populações aí. E se vocês tiverem algum comentário, manda para nós que eu vou no chat e a gente vai verificar e a gente vai comentar. Ok? Vamos lá? R$ 16 milhões de brasileiros vivem na miséria, com menos de R$ 70 por mês. Em casas improvisadas, sem acesso aos serviços mais básicos, como água tratada e energia elétrica. O Caminhos da Reportagem foi em busca dessas pessoas, ver onde vivem e como vivem. Encontramos histórias de vidas muito sofridas, mas também esperança. Constatamos que o país da desigualdade está mudando e que a distância entre pobres e ricos, apesar de ainda enorme, está cada dia menor. A pobreza, acho que é ver num lugar desse, sem ter dignação, ter lugar digno para morar. Quando falta água, mas a gente vive do jeito que vive. Uma casa como daquela lá, um prédio assim, que não fica assim, a casa caindo, né? Você chega, você é discriminado. Não ter dinheiro suficiente para consumir alimentos que garantam pelo menos 1.750 calorias por dia. Essa é a definição de pobreza segundo a FAO, órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Para a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o limite seria uma dieta um pouco maior, 2.200 calorias por dia. Aqui é onde eu coloco o arroz. Aqui é o café, né? Que você tá vendo aqui ainda tem um restinho. Aqui o açúcar, não tem nada. E o trigo, que eu ganhei da igreja. Aqui é a farinha. É a farinha de trigo, aqui é a farinha branca de mandioca. Para a ONU, Organização das Nações Unidas, pobre é quem tem renda de até $1,25 por dia, cerca de R$2. A pobreza é não ter o serviço fechado, não ter uma casa boa para você morar. A União Europeia considera pobre quem ganha até 60% da renda média da população do país. Para se ter uma ideia, isso seria uma renda de pouco mais de R$ 2.500 para quem mora na Dinamarca. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social definiu como pobre quem vive com até R$ 140 por mês. Mais de 28 milhões de brasileiros estão nessa condição. Este ano, um novo recorte foi feito, o da pobreza extrema. Entra nessa classificação quem tem renda familiar per capita de até R$ 70 por mês. O cálculo é feito assim: a renda de todos na família é somada e depois dividida pelo número de moradores.
16.197.297 brasileiros são considerados extremamente pobres, o equivalente a 8% da população. A linha escolhida de R$70 per capita, eu acho, ela é muito baixa, eu acho que ninguém discute isso, mas ela tem duas grandes vantagens. A primeira é que ela é 100% compatível com as definições internacionais. E o segundo ponto é que eu acho que o fato da linha ser muito baixa, primeiro tem um consenso muito claro de quem está abaixo daquela linha é extremamente pobre. Porque não existe uma definição científica do que é ser extremamente pobre, é sempre uma decisão que tem um caráter político óbvio. E é difícil construir consensos nessa área. Agora, se você bota uma linha baixa, você tem um consenso que ela é baixa, mas ninguém discorda que aquelas pessoas merecem atenção porque são extremamente pobres. Ela permite que você foque entre os mais pobres e entre os pobres. As pessoas em situação extrema de pobreza estão espalhadas por todas as regiões do país. Estamos de volta. O pessoal de Lavras pergunta assim, né? Se o índice de criminalização, violência, pobreza podem ser considerados indicadores sociais, pautando-se por amostras quantitativas que possibilitam a efetivação de políticas públicas na área de saúde, educação, segurança e assistência social. Eles já responderam, sim. Né? Se a gente pegar índices de criminalidade, índice de evasão escolar, índice de repetência, tudo isso são subsídios, né, de saúde, quantas pessoas tomaram vacina, quantos não tomaram, quais as doenças que tem em determinadas regiões do país. Tudo isso são subsídios que a gente tem para políticas públicas na área de saúde, na área de educação, de segurança pública, de assistência social. Todos esses indicadores, eles são fundamentais para a constituição dessas próprias políticas públicas, né? Essas políticas sociais também, ok? Tem mais alguma coisa aí, meninas? Então, vocês puderam ver nesse vídeo a consideração aí que eles fazem, né, de indigência, de carência, de pobreza, e eu acho muito interessante esse vídeo. Depois vocês vão assistir mais um pedacinho dele, né, e fala aí, né, das regiões brasileiras, né, o que caracteriza a pobreza, e fala aí da linha de indigência. Vamos lá para o quadro e vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, a linha de indigência aí, ó. Antes de falar sobre a linha de indigência, eu quero deixar claro uma coisa, que por muito tempo aí se utilizou para determinar essa linha de indigência os múltiplos do salário mínimo, para utilizar e para determinar essa linha da pobreza no Brasil. Hoje já não usa mais o critério do salário mínimo, se utiliza o padrão de consumo familiar, as necessidades nutricionais, né? Determina-se as necessidades de calorias diária, né? Que vai variar de uma região para outra, né? Então, olha lá. A linha da indigência considera as pessoas que conseguem adquirir aí, ó, com a sua renda monetária, uma cesta de alimentos, com a quantidade de calorias mínimas para a sua sobrevivência. Então, olha lá, essa linha estabelece um valor absoluto, ou seja, pessoas abaixo delas são consideradas indigente ou extremamente pobre. A recomendação do Banco Mundial é que o governo federal aí aumente o orçamento real do programa Bolsa Família, porque esse programa ele possibilita aí, ó, que as pessoas indigentes, extremamente pobres, elas consigam aí, ó, ultrapassar essa linha. E não tem, olha lá, uma linha de pobreza, né, que é gritante no Brasil. Então, a linha de pobreza aí corresponde ao valor da linha de indigência acrescido de valor monetário correspondente a outras despesas básicas, tais como vestuário, transporte e habitação. As pessoas com renda abaixo dessa linha são considerados pobres, né?
Então, nós temos aí, olha, um abismo enorme no Brasil. O Radar Social, que é uma organização, né, do IPEA, que faz o levantamento de todas essas questões aí de desigualdade no Brasil, fala assim, né, que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, ocupando aí, ó, o penúltimo lugar entre os demais países. Então, é uma linha muito grande, é um abismo muito grande que separa os que têm os incluídos dos incluídos. Os incluídos aí da sociedade, aqueles que podem e que têm condições materiais, daqueles que não têm condições materiais. Então, continua aí o Radar Social falando para nós que apenas 1% da população é composta de brasileiros ricos, né? Ou seja, 1% que se apropria da mesma soma de rendimentos familiares distribuída aí, ó, entre 50%, aproximadamente, aí 86,5 milhões de brasileiros. 1% da população brasileira concentra aí, olha, 50% da renda de brasileiros. Então, para a gente ter uma noção disso, essas pessoas mais ricas são banqueiros, né? São grandes industriais, são pessoas que têm grandes latifúndios e hoje o pessoal na aula atividade citou essa questão dos latifúndios. Então são pessoas, pouca gente que tem muito, que tem uma concentração de dinheiro, uma concentração de renda muito grande. Que assim concentra um volume de dinheiro tão grande que acaba sendo mal distribuído. Então, no Brasil, a gente agora tem uma atividade que eu quero que você reflita aí com o seu colega, né? Vamos pensar nessas desigualdades sociais que são produzidas, né? Quais são elas? Então, a gente pode considerar o Brasil um país pobre? Se nós temos uma concentração de riqueza de apenas 1% da população, né? Nós podemos considerar o nosso país um país pobre? Vamos pensar um pouquinho? Já já a gente volta, ok?
Pessoal de Tapetinga, bem participativo. Então, fala assim, ó, o Brasil é um país rico. Vamos referenciar alguns aspectos econômicos de recursos, como recurso mineral, como o nióbio, o grafeno, pedras preciosas, entre outros, né? Recursos hidrominerais, como maior fluxo de rio, aí, de água potável do planeta, né? O Amazonas. Aquíferos, maiores aquíferos do planeta, um dos maiores localizados na região norte do Brasil, o Alter Chão. Na agricultura, explora-se vários segmentos, como os de grãos, de frutas, porém, se tornou um país extremamente desigual desde há muito tempo, graças às sucessivas gestões mal planejadas e à sua cultura corruptiva e arraigada nos sistemas tanto público quanto privado, provocando a escassez de alimentos, sem saneamento básico, falta de educação, né? E isto posto gera um monstro assustador de desigualdade e de oportunidade. Ó, não preciso nem falar mais nada, é isso mesmo, né? O Brasil é extremamente rico, o Brasil é um país assim que tem aí água potável, que a água é um tesouro tão grande quanto o petróleo, né? Então o Brasil é abastecido. Nós temos aqui na nossa região o aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo de água, é água boa para consumo, né? Temos aí uma agricultura forte, uma agricultura que é um dos maiores produtores e exportadores de soja, de trigo do mundo, de carne do mundo. Nós temos aí uma rede de internet forte, uma rede de telecomunicação forte e uma das mais desenvolvidas do mundo, né? Então, o Brasil não pode ser considerado um país pobre. Nós temos aí na área da mineração, eu já visto aí a Vale, né? Rica, milionária, trilhardária, aí, com todo esse problema que está ultrapassando e ainda está na Bolsa e está batendo recorde aí, né? Na Bolsa, as suas ações ainda valorizadas. E olha o problema que está tendo, e o problema que teve aí, tanto em Mariana como em Brumadinho, né? E olha a tragédia que aconteceu. Então, nós temos aí uma grande produção de minério, né, no Brasil. Aí o pessoal da Marlene, da FAMAC, fala assim, o Brasil tem riquezas para suprir as necessidades da população. No entanto, a ganância, o egoísmo e a corrupção, como a maioria, têm contribuído para uma pobreza social. Falta políticas públicas eficientes, falta políticos convincentes que atuem em favor de todos e não de interesses próprios. Nosso país é rico, porém muito explorado pelo individualismo social. Castanhal manda beijos. Obrigada, pessoal. Beijos para vocês também. Muito obrigada mesmo pelas colaborações. O pessoal de Tocantins, o pessoal da Fabiana fala assim, nos consideramos um país desigual, mas não pobre. Palmas, pessoal de Palmas. Obrigada, pessoal. E é isso mesmo. O Brasil não é rico. O Brasil não é pobre. O Brasil é desigual. E nós temos aí a torneira da corrupção cada vez maior, né? E cada vez a gente procura, a gente busca aí soluções para o nosso problema e a gente se depara aí com cada vez mais desigualdade e cada vez mais corrupção. Esse é um problema sério. Olha aí o nosso país, olha. Então, nós temos uma agricultura forte. O Brasil é o celeiro do mundo. Não tem... não tem motivo para ver uma população passar fome, passar privações do jeito que a nossa população passa. Não tem justificativa isso. Porque, olha, é considerado um país pobre quando existe escassez de recurso. Ou, quando, apesar de um volume aceitável de avanços e riquezas, elas são mal distribuídas. Aí o Brasil não é um país pobre, mas sim um país extremamente desigual, porque essas riquezas, elas são extremamente mal distribuídas, né?
Então, a gente sabe que aqui, olha lá, ó, 1% dos mais ricos se apropria do mesmo valor que 50% dos mais pobres. Então, aí no Brasil, 56,9 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Dessas, olha, 24,7 milhões vivem em extrema pobreza. Aí a gente vê aqui, ó, no mundo, 62 mais ricos do mundo têm a mesma riqueza que a metade da população do mundo. Aí eu fui pesquisar para ver quem que eram esses 62 mais ricos e eu peguei, olha, 2, 3, 4, os 5 mais ricos do mundo. Vocês querem saber? Bill Gates, dono da Microsoft, com 75 bilhões de dólares, é estimada a fortuna dele. O Amancio Ortega, que é o dono da Zara, né, aquela hiper mega loja aí de departamentos, que foi acusado aí até de trabalho escravo e essas coisas, né, toda. É um tal de Warren Buffett, né, dono da Berkshire Hathaway, que é um conglomerado de indústrias têxteis, né? O Carlos Slim, que é o grupo Telecom, grupo de telecomunicação. E o quinto é o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Então, esses 5 aí, ó, né, tem uma riqueza aí enorme. E 62 mais ricos do mundo têm a mesma riqueza que metade da população. Então, são dados importantes que fazem a gente pensar, né? E que existem indicadores de desigualdades que fazem a gente também pensar quais são esses indicadores que nós temos aqui no Brasil. Então, o Instituto IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que analisa a pobreza no Brasil, fala que o Brasil aí ocupa o 9º lugar em renda per capita entre os países em desenvolvimento, mas cai aí, ó, em 25º lugar quando se fala em proporções de pobre. E nós temos aí um indicador importante de desenvolvimento humano, que é o IDH, que foi criado pela ONU, pelas Nações Unidas, né, para medir aí, mensurar o índice de desenvolvimento dessa população. É calculado aí em diversos países desde 1990. Então, o índice varia, ó, de 0 a 1, sendo que quanto mais perto de 1, maior é o desenvolvimento humano. Ou seja, maior a qualidade de vida medida do país ou local onde é calculado as bases desses indicadores. Então, nós temos aí, ó, o PIB, que é a renda per capita, que é um indicador de renda, né, que é medido aí pelo PIB real per capita em dólares, né, segundo aí o poder de compra das pessoas. Outro indicador, esse índice de desenvolvimento humano, ele tem esses 3 indicadores aí, o PIB per capita, a expectativa de vida ao nascer, então medido aí pela esperança de vida ao nascer, e também pela taxa de escolaridade da população, pelo nível educacional, né, do IDH. Então, aí essa taxa de escolaridade, ela é medida por uma combinação da taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais e da taxa bruta de matrículas em relação à população de 7 a 22 anos de idade. Ok? Então, são esses 3 indicadores importantes aqui. Então, nós temos... Espera só um pouquinho, gente, que está pensando aqui. Só um instantinho. Então, nós temos aqui, ó. Espera só um pouquinho. Moisés, como é que faz aqui? Aqui, tá. Oi?
Tá. Então, nós temos, só um instantinho, gente, que deu problema aqui no PowerPoint, a gente já volta. Então, nós temos esses índices, né, do IDH no Brasil, que a gente, para medir, a gente tem aí o índice da renda per capita, o índice da expectativa de vida e o índice de escolaridade dessa população. E aqui no Brasil, como é que será o nosso IDH? Como é que a gente fica aí que esses índices nossos aqui em IDH? Nós temos aqui que numa notícia aqui da Folha do Estadão, né, que fala que o Brasil fica em 75 no ranking do IDH, atrás aqui, ó, do Sri Lanka. Imagina, atrás do Sri Lanka. Olha que judiação para nós, brasileiros, um país tão rico, um Brasil com recursos aí, ó, na agricultura, na mineração, com recursos enormes, ficar atrás do Sri Lanka, né? Um país lá, acho que é da África, né? Só um instantinho, gente. Aí, tá. Vamos lá. Outro indicador importante que a gente mede aí o índice, né? Índices para a gente medir índices de pobreza, que nós temos é o coeficiente de Gini ou índice de Gini, né? Então, é um cálculo usado para medir essa desigualdade social, desenvolvido por um estatístico italiano chamado Conrado Gini, que foi aí em 1912. E apresentam dados entre o número 0 e o número 1, onde 0 corresponde aí, ó, uma completa igualdade na renda, onde todos detêm a mesma renda per capita, ok? E o 1, né, corresponde aí a completa desigualdade entre as rendas, onde um indivíduo ou uma pessoa, né, ou uma pequena parcela de uma população detém toda a renda dos demais, né, e os demais nada têm. Então, um dos aspectos marcantes, aí, mais marcantes da sociedade brasileira é a combinação de elevados níveis de pobreza a altíssima desigualdade social. Essa desigualdade é muito alta, pois a renda da população brasileira é superior à recebida por quase 3/4 da população mundial na maioria dos países com a renda per capita semelhante à brasileira. Isso significa que o nosso coeficiente Gini brasileiro, no Brasil, é alto. Anota aí. Então, o coeficiente Gini no Brasil, ele é alto, extremamente alto. Quer dizer que, então, que o Brasil é extremamente desigual, né? E, olha, segundo os dados do IBGE, não mudou lá. Segundo os dados do IBGE, apesar da melhora no índice Gini, os 40% mais pobres da população brasileira eram responsáveis por apenas 13% da renda de todo o país, enquanto que os mais ricos tinham aí, ó, 41,9% da renda em 2012, né? Então, alguns indicadores de desigualdade que nós temos aí representados em indicadores importantes, um deles, que mede até o IDH, é os indicadores educacionais. Vamos lá para o quadro? Então, olha lá. Então, nós temos indicadores da desigualdade educacional, melhoria do IDEB, né? Cuja nota aí, ó, passou de 4,2 em 2007 para 4,6 em 2009. Então, esse é um indicador importante, né? O peso relativo dos idosos nos conjuntos de analfabetos nesse período aí, ó, cresceu
passando de 34,4% para 42,6%. A taxa de alfabetização brasileira, que é de 90% para a população com mais de 15 anos, né, é importante, é uma taxa de alfabetização que está sendo considerada, né, mais de 90% da população até 15 anos são alfabetizados, mas ainda significa que o Brasil ainda, tem 14,6 milhões de analfabetos. Então, é ainda uma população muito grande de analfabeto. Outro fator importante de desigualdade que nós encontramos no Brasil é o trabalho infantil, que é, assim, um dos mais gritantes e um dos mais importantes, né? Trabalho que deve ser combatido, que é o trabalho infantil, porque o trabalho infantil ele prejudica enormemente esse desempenho escolar, aí reduzindo aí, em aproximadamente 17,2% a aprovação e aumentando a evasão escolar em 22,6%. Né, segundo os dados desse próprio programa internacional para eliminação do trabalho infantil, IPEC, né? Esse trabalho infantil, nós temos um ciclo muito importante, um ciclo que tem que ser considerado. Essas crianças, elas começam a trabalhar muito cedo por conta de ajudar as famílias na sua subsistência. E não são não é qualquer trabalho que eles executam, são trabalhos pesados em carvoarias, em plantações, principalmente de babaçu, no interior do norte e no nordeste do Brasil. Nós temos, assim, trabalhos domésticos, muitas meninas começam como babás, né, dessas famílias mais abastadas, e elas começam a fazer esses pequenos trabalhos domésticos. E aí, qual que é a primeira consequência disso daí, do trabalho infantil? É a evasão escolar. E é complicada essa evasão escolar, que principalmente essas meninas, né, elas deixam as escolas e elas começam a reproduzir o mesmo ciclo de pobreza que foram submetidas suas mães e os seus pais também. E nós temos um ciclo do trabalho infantil aí, As crianças, elas vivem, em situações econômicas desfavoráveis aí, né? Então, essas crianças, elas vão para um trabalho, né? Trabalho tem baixo desempenho escolar, e aí o que acontece? Eles evadem da escola. Aí elas crescem com poucas chances no mercado de trabalho, né? E elas começam aí novas famílias vulneráveis também, novas famílias em condições de vulnerabilidade também. E isso é um ciclo, né? E é importante que o trabalho infantil, ele acaba sendo aí uma marca registrada da cultura brasileira. Gera lucro para quem explora, principalmente aí nas zonas rurais, muitas crianças trabalhando, né, em sisal, nas carvoarias, nas pedreiras, nos canaviais, na agricultura, né? Ou a gente encontra aí criança esmolando no semáforo, vendendo bala, expostas ao tráfico de drogas nessas comunidades também. Prostituição infantil, né? E isso daí é uma porta aberta para a pedofilia também. Renda baixa, falta de oportunidade de trabalho, a não alfabetização dessas crianças, e aí é um ciclo de pobreza aí que vai se perpetuando. Né, outros fatores aí que contribuem para essa ampliação da pobreza, né? Então, outro índice importante de desigualdade também, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, é com relação ao trabalho escravo,
né? O trabalho escravo também é outro índice de desigualdade que a gente tem que considerar no Brasil, né? Muitos desses trabalhadores, eles são submetidos aí, principalmente nessas lavouras e nesses grandes latifúndios, e que eles são submetidos a um trabalho que são análogos ao trabalho escravo. Ali eles são presos àquela terra por meio de dívidas que eles contraem, e ali essas dívidas eles ficam impagáveis, e ali eles são submetidos a condições desumanas de trabalho e de vida mesmo. Tem o vídeo agora que a gente vai assistir, mais um pedacinho deles, tá bom? Já já a gente volta. Mais da metade dos extremamente pobres vive no Nordeste. E no ranking dos 50 municípios mais pobres do país, 26 estão no estado do Maranhão. Em comparação ao número de habitantes, o Maranhão é o estado que tem mais pessoas em situação de extrema pobreza. De cada 4 habitantes, 1 vive na miséria. A vida não é muito boa, não, senhora. A vida de pobre, sabe como é que é, né? O senhor tem medo da casa cair? A gente tem. O que a gente vai fazer? A gente põe, a gente remenda, mete madeira, compra madeira, remetendo, pregando. Seu Virgínio é um dos moradores do bairro da Liberdade, em São Luís. A comunidade é cortada por uma vala, por onde escorre não só a água da chuva, mas também o esgoto de todas as casas. Aqui não há parquinho, e é no meio do lixo e da água contaminada que as crianças brincam, no mesmo lugar onde os ratos se escondem. Boa parte dos moradores da Liberdade vivem no seco, nome dado à parte da comunidade que tem casas em terra firme. Outros tantos moram em palafitas. Em que condições? É o que vamos conhecer agora, a convite da Rose, que vive aqui há 4 anos. Essa é a casa dela. 2 cômodos para 6 pessoas. E não tem cama para todo mundo. Dá pra ver aqui nas telhas, tem uns pedaços que não estão tampados, né? Que tem uns buracos. Molha tudo aí, molha. Como é que é quando chove? Molha tudo. Depois de chover à noite, que balança muito, a gente fica com medo da casa cair e fica acordado. Aí molha tudo. O único lugar que não molha muito é na sala. Aí a gente corre pra sala. Os meninos estão dormindo, mas eu e eles estamos acordados. Porque se acontecer alguma coisa... Todo ano, Rose vive a mesma agonia quando chove, quando a maré baixa e o perigo da casa cair é maior, e quando a maré sobe. Quanto mais a casa mais alta, mais ela balança. E se deixar abaixo, a maré entra, aí destrói tudo que tem. A gente já tem pouca coisa e para comprar, a dificuldade. E quando a gente arranja esse serviço que a maré tá grande, a gente nem vai porque se quer banhar na maré, a gente tem medo, né? De ir e achar eles banhando na maré. Eles querem olhar, eles pensam que é praia e querem banhar. Aí a gente aqui, quem mora aqui é difícil. Em 1995, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fez um levantamento da situação de pobreza dos estados brasileiros. O mesmo estudo foi repetido em 2008. Aqui no Maranhão, a riqueza produzida pelo estado, dividida por cada habitante, cresceu 6% nesses 13 anos. Mas a pobreza não diminuiu no mesmo ritmo. A população pobre caiu apenas 2%. E fomos em busca dos mais pobres. Pegamos a estrada rumo ao interior do país. Destino final, Junco do Maranhão, um município pequenininho que depende quase que exclusivamente do repasse de benefícios assistenciais. Na estrada encontramos seu Manuel vendendo um produto típico do estado, a farinha de mandioca, branca, com manteiga, amarela e de puba natural. A farinha que garante o sustento do seu Manuel vem de produtores aqui de perto. Um deles é o seu Dedé, que aprendeu a mexer farinha com o pai. Assim dá para levar a vida. Aí já tem uma filha da gente que vive empregada trabalhando numa lojazinha, já tem a mulher que trabalha costurando, e aí a gente vai levando a vida. E aí no fim do mês soma de um, soma de outro? Soma de outro e dá para pagar o feijão, né?
À medida que nos distanciamos mais da capital, o cenário muda. Casas de taipa, telhados de palha, falta de emprego. Por aqui o dinheiro não circula, não há comprador para a pequena produção. A vida de muitas famílias se desenrola às margens da BR, alheia às riquezas transportadas pela estrada. Estamos de volta. Eu gosto bastante desses filmes, desses vídeos. Se vocês tiverem oportunidade de assistirem, coloque lá Caminhos da Reportagem, Pobreza no Brasil, que tem lá no YouTube, vocês vão conseguir assistir eles inteiros. E assim, na totalidade, me revolta muito saber que o Brasil, ele é tão grande, ele é tão diverso, ele é tão bonito, ele é tão rico, e a gente encontrar tanta desigualdade e tanta pobreza e tanta gente com tão pouco, né? No começo do ano agora eu tive a oportunidade de conhecer a Paraíba, né, um pouco da Paraíba, a região ali do Cariri. Minha filha está morando em Campina Grande, e eu tive a oportunidade de conhecer aquela região de seca ali, e aquilo me tocou muito, porque você aqui do Sul, você não tem a dimensão, né, dos problemas enfrentados pela população aí do Norte, a população do Nordeste. Por mais que a gente veja na televisão, por mais que a gente veja em vídeo, a gente conhecer essas regiões assim, isso toca demais a gente, né? Ainda mais a gente que trabalha com essa população, com a população que mais sofre mesmo. Então, é interessante, se vocês tiverem a oportunidade de assistir um pouco mais, assistam, né? Para vocês abrirem, expandirem a cabeça, expandirem o conhecimento a respeito disso e ver como a realidade, né, é importante para a gente conhecer essa realidade, né, conhecer com o que a gente vai trabalhar, com o que a gente vai se deparar dentro dos espaços de trabalho da gente, desses territórios que a gente vai, né, encontrar. O pessoal da Silvana, acho que é da Paraíba, né, que fala assim, esse slide fala da taxa de 90% de alfabetização, mas que significa 14,1 milhões de analfabetos, né? Não entenderam. Então, a população de 0 a 15 anos, tem 90% de taxa de alfabetizado. Mas ainda a população brasileira, nós temos ainda 14 milhões de analfabetos. E isso a gente considerar a população acima aí dos 50, 60 anos ainda são analfabetos. Então, de 0 a 15 anos aí, né, nós temos aí 90% da população aí alfabetizada, né? Na verdade, é de 7, 8 anos até 15 anos, né, são alfabetizados. Mais que ainda temos 14 milhões de analfabetos no Brasil, né? Nós aqui em Londrina, nós temos uma taxa de analfabetismo ainda grande. Isso que é de se espantar, né? Aqui em Londrina nós temos ainda uma taxa grande de analfabetismo. Ainda foi um dado aí, um dado da Secretaria de Educação, mas eu não me lembro, parece que foi dado hoje, falado hoje sobre esse dado. Nós falamos de educação de jovens e adultos e foi falado hoje, mas eu não me lembro realmente ainda. Outro fator importante que a gente tem que considerar, né, é a desigualdade racial, que nós sabemos aí, que no Brasil, segundo o IBGE, 53% dos brasileiros se declaram pardos e negros, né? E diante de 45,5% que disseram que são brancos, né, extraídos do El País em 2015, né, esses dados, né, e essa parcela da população é que mais sofre com violência, com salários menores, com crimes racistas no país. Então, o mapa da violência nos informa que o assassinato de mulheres brancas caiu 10% na última década, enquanto de mulheres negras aí subiu 54%. Né? O mesmo acontece com assassinatos por arma de fogo. Enquanto a população branca houve queda de 23%, a quantidade de vítimas negras caiu
cresceu aí, ó, 14%. Então, é um índice grande de desigualdade racial, né? Então, a gente sabe que a população negra tem dificuldade de acesso, né, a cargos de chefia, né? São pessoas perseguidas, são pessoas que estão realmente, que precisam disputar aí na nossa sociedade um lugar e assim, com muito suor. Então, a gente sabe que no nosso Brasil nós temos ainda sérios problemas de desigualdades raciais. E nós temos aqui também, né, a reprodução da pobreza no contexto rural. Né? Nós temos problemas no campo brasileiro aí que se arrasta centenas de anos, né? Uma distribuição desigual de terras, com conflitos muito grandes no meio rural. Olha, essa questão teve início durante a década aí, ó, de 1530, já com a criação das capitanias hereditárias e sistemas de sesmarias, né? Na qual a coroa portuguesa distribuía terreno para quem tivesse condições para produzir, né? Desde que fosse pago um sexto da produção para a coroa. Então, nós temos esses problemas sérios. E a reforma agrária no Brasil não foi, né, efetivada até hoje. Né? Nós temos movimento do Sem Terra que luta pela terra, nós temos vários movimentos aí que são importantes que a gente tem que considerar e vários conflitos. Né? Mais recentemente nós tivemos um problema sério aí com uma comunidade indígena. Então, vira e mexe, a gente fica sabendo desses conflitos aí motivados por terra, por exploração de terra. E muitos capitalistas aí com o olho gordo em cima dessas terras indígenas, né? Nós temos uma atividade em sala agora, que nós temos aí, ó, enxadas paradas, né, no campo, e nós temos aqui enxadas e paradas na cidade, né? Então, faz uma reflexão assim, olha. No que se refere à relação campo-cidade no espaço geográfico brasileiro, então é incorreto considerar a concentração fundiária no campo brasileiro tem um marco histórico da Lei de Terras de 1850, a partir da qual a terra se transformou em mercadoria, passando um bem oligárquico. E é verdade. Né? Foi um marco nessa manutenção da concentração agrária, regulamentou, né, a produção privada. Então, isso tudo transformou a terra em mercadoria mesmo, né? A reflexão sobre a realidade do espaço brasileiro impõe a necessidade da compreensão histórica dos processos sociais, articulando aí espacialmente campo e cidade. É verdade, tá certo também essa daí. Então, não é incorreto. A expansão do agronegócio aí, ó, vem contribuindo para a redução do êxodo rural pelo aumento do emprego direto da mão de obra assalariada nas áreas de fronteira agrícola. Será, gente? Agro é pop, né, que fala, né, agro é tech, agro é pop. Mas não, o agronegócio ele está expandindo, mas é uma agricultura extremamente mecanizada. Né? Então, ele não está contribuindo para a redução. Muito pelo contrário, está contribuindo para o aumento do êxodo rural. Porque não está tendo uma mão de obra assalariada, nós estamos tendo aí no campo cada vez mais a máquina substituindo o homem. Então, a correta aqui, ó, é essa daqui, ó, né? E o agravamento da problemática da mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras está diretamente relacionado à política de incentivo à aquisição individual de automóveis pela redução do imposto sobre os produtos industrializados. É verdade, nós estamos com um problema muito grande de mobilidade urbana, justamente por conta, né, desses incentivos aí, né, de todo aquisição de carros e produtos, né? E fora isso, que a gente tem problema de poluição, né? A gente tem uma série de mais acidentes de trânsito, uma série de problemas que acarretam aí. Ok, gente? Eu me despeço.
Até a próxima aula, nossa última aula semana que vem. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.